Olá, estou de volta. Este é o vídeo 2 da aula 15 de Teologia e Ecologia. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, Agostinho e sua hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar textos. Agostinho teve a consciência de praticar uma hermenêutica que fez explodir um saber do tipo científico, pois a sua verdadeira linguagem, implicada nesse aspecto, está na sua obra Confissões. Confissões de Santo Agostinho. Mas o que é mais interessante é que Agostinho tem como sustentáculo a escuta de uma escritura e não tem nada em vista acerca de um tratado de ciências naturais. É uma escritura que fala certa, objetivamente, no tempo e que escapa ao próprio tempo. Isto é, não está presa ao tempo, pois Deus age pelo seu Espírito. E tratando de uma criação no próprio tempo pelo Criador, diferente dele, Agostinho conclui que a criação é boa. É uma criação boa, porque veio do Criador, das mãos da palavra do Criador. Agostinho trata de um Deus trinitário e uma teologia na história. A teologia construída por Agostinho se institui no grau de uma ruptura da continuidade espacial e da linearidade cronológica. Deus tudo criou de uma vez para sempre, e toda a criação é eternamente dada com o verbo no verbo. Deus não está submisso ao tempo, e a criação não intervém no tempo, porém ela ocupa mesmo o espaço instituído pelo Criador. Deus age como ser. Deus é um Deus pessoal. Agostinho não desenvolveu uma metafísica que testifique o uno, segundo o modelo de Plotino. Plotino, antes de Cristo, lá pelo século II, foi antes de Cristo, aquele que propagou o platonismo, chamado de neoplatonismo. Mas é importante observar que Agostinho tem um pouco do perfil platônico em relação ao ser. Mas ao definir Deus como ser, ele atribui, de certa maneira, uma consistência e positividade. Ao se posicionar de modo contrário a Plotino, por outro lado, também corrige Platão, no sentido de que Deus é perfeito e positivo, absolutamente. A positividade de Deus é tão profunda que não exclui as diferenças. Assim, a criação ela se achará também assegurada em sua positividade e em sua consistência. Na realidade, Agostinho quer dizer que é um tratado da Santíssima Trindade. Jamais se pode observar em Agostinho uma busca que seja para além da essência ao tratar de Deus. Não existe um objetivo de enfatizar algo através da multiplicidade das coisas sensíveis que possa apontar um caminho em direção
ao uno inteligível. Mas o que Agostinho desenvolve é um tratado mesmo da Santíssima Trindade. Para ele, Deus não é puro princípio, mas o ser, o bem e o conhecimento. Assim, um tratado da Trindade tem o objetivo de apresentar uma ontologia de Deus em termos de ser e não em direção ao uno que precede todo o ser e também que escapa do ser. Porque o uno de Plotino, o uno de Platão, ele não é um ser pessoal. Diria, algo abstrato, que não se relaciona. Mas a Trindade, o Deus de Agostinho, em termos de ser, é completamente diferente no sentido de que Deus é um Deus relacional. Ele estabeleceu todas as coisas e se relaciona com a sua criação. Deste modo, elimina-se todo o esquema hierárquico piramidal, segundo o qual apresenta os mundos como que através de degraus, dependendo uns dos outros. Pelo contrário, há uma realidade que acentua profundamente o estabelecimento de uma criação solidária de espaço e de tempo, bem como de suas necessárias diferenças internas. Portanto, Agostinho apresenta e reflete sobre um Deus que não é estático, sendo a criação como emergência de tempo e de espaço e um Deus em consistência do ser, indica que o próprio tempo é lugar de novidade ou de evento. Acima de tudo, demonstra que há um Deus que não é parado, não é estático e que é o autor da criação. Sendo deste modo, pode-se observar uma teologia da história em Agostinho, tendo Deus como fundamento de uma sociedade. Através da edificação dessa sociedade, os homens serão como associados da bem-aventurança de Deus. Então, prosseguindo a teologia de Agostinho, há uma ordem de contingência necessária e uma gratuidade inexplicável. Isto é, toda a criação de Deus é finita. É uma ordem de contingência. Eterno somente é Deus. Agora existe uma gratuidade inexplicável. Para Agostinho não se pode explicar a graça de Deus. Ao se observar esses pontos tomando-se como fundamento em Agostinho, são perceptíveis a presença de um Criador dinâmico e uma criação que não pode escapar dessa característica, pois o tempo será o lugar da novidade, promessa de uma recapitulação na eternidade. Este modo de refletir desperta a atenção para uma ordem de contingência necessária e para uma gratuidade inexplicável. Bem, já havia falado para vocês na teologia de Agostinho sobre uma teologia da história. É deste modo que o cristianismo se desenvolve legitimamente sob uma teologia da história. E dentre as suas cláusulas sobre a criação, há a que afirma que esta é boa, é bênção que vem de Deus. Também deve ela sempre de novo redefinir-se, retomar o que o ser somente se posta em face da alteridade e que é recebido como um dom. Refletir assim é retomar o sentido de uma dialética,
pois ela marca uma heterogeneidade da graça e não uma continuidade, nem as necessidades cosmológicas, nem as vontades humanas morais. Aqui findamos o tópico 2, agora nós vamos abordar aqui o tópico 3 da unidade 3, partindo aqui para o final. Se há uma criação boa, um Deus criador, que é relacional e que é Deus trino, é a trindade, e ama a sua criação, portanto, o homem, o ser humano, o homem é convidado a receber a positividade da criação e a habitar a realidade. A criação, segundo Tomás de Aquino, é vista como relação originária e absoluta de Deus. Deus é o único ser que subsiste dele mesmo e por ele. Tomás de Aquino, seguindo a linha aristotélica, vai dizer que Deus é causa incausada. Causa incausada é aquilo que nada causou. Deus é Deus. A criação é a produção de todo o ser, o caráter da totalidade própria do objetivo da criação é comandado pelo caráter absoluto do ato criador. Criar não pode ser a ação própria, senão de Deus somente. Esse ato criador ressalta a participação das três pessoas da Santíssima Trindade. E toda coisa criada participa de uma perfeição que se joga na verticalidade e na transcendência. Verticalidade e a verticalidade, né? E a transcendência, fazendo que haja uma concretude e sucessão de movimento. É por isso que toda a natureza anseia por sua perfeição. Assim pode-se ter a noção de que o Deus Criador não é a causa do mal, porque o mal não traz em si nenhuma positividade. A afirmação da teologia de que o mundo é emergência intensiva. Para a teologia, o mundo é emergência intensiva sobre o plano básico de alteridade. Alteridade você já sabe que é ir ao encontro do outro, é aproximar-se, é ser alter, próximo. Se dirá em termos de relação atual, tornando-se deliberadamente o dorso de todo saber absoluto. Portanto, fora dessa concepção do ser como emergência intensiva, será tudo feito condicionado no sentido de haver uma criação ex nihilo, isto é, do nada, e deixar aberta a questão de eternidade da matéria. A criação outorgada, dada por gratuidade, por Deus, deve ser recebida mediante três articulações. Grave bem, é muito importante isso. Primeiro, a primeira articulação é a criação em sua totalidade. Tudo foi criado de forma que há uma complexidade natural, uma relação natural. Nada está de maneira independente, mas há uma interdependência natural. Segunda articulação é uma criação diferenciada. É isto que a torna rica e complexa. A diversidade atesta a sabedoria do Criador de modo concreto e insofismável.
E a terceira articulação é uma criação organizada. A criação é em totalidade, diferenciada e organizada, com suas leis próprias que contêm impressas as marcas do Criador. Assim, nada se escoa para qualquer lado o que foi estabelecido, constituindo-se uma verdadeira riqueza, e diante dessa realidade o homem não será plenamente homem, plenamente criatura de Deus, criado conforme a sua imagem, se não estiver de bom grado com um corpo a corpo na realidade que o cerca. A criação como lugar incontornável de prova e de bênção é vista como realidade terceira. Realidade terceira porque é Deus, homem e mundo. E reconhecer o mundo como terceira realidade implica numa dimensão que provoca a visão do mundo de forma não unilateral em relação à salvação, e é isto mesmo que propõe o cristianismo com sua mensagem. Dizer e reconhecer o mundo como terceiro parece hoje uma necessidade quase terapêutica. Assim, de acordo com essa realidade terceira, entre o homem e Deus, importa que ele apresente uma consistência própria e irredutível, que afete profundamente a maneira de dizer e de confessar a salvação. É preciso entender que na criação há uma assimetria, no sentido de que Deus não se confunde com o que foi criado. O homem não é Deus, e na ordem estabelecida por Deus, o caos não suplanta a ordem do que foi criado, porque há uma sabedoria que rege o universo, que rege a vida humana, fazendo que esta seja um instrumento de vida e não de morte. Deus interrompe qualquer empreitada que não seja para o desenvolvimento do mundo. Vejamos o exemplo lá na narrativa da construção de Babel. Os homens, querendo se tornar independentes de Deus, construíram uma torre cujo topo chegasse aos céus e todos falassem a mesma língua, tivessem a mesma forma de pensar, contrariando o plano de Deus, que é expandir. E Deus vem e destrói aquela empreitada, ele desfaz aquela empreitada. É sempre a síndrome de querer ser como Deus, querer chegar ao topo do céu. E Deus desfaz a empreitada. Gênesis 11, de 1 a 9. A uniforme Torre de Babel, com sua prefiguração de universalidade, são denunciadas porque a criação de Deus toma sua iniciativa num ato singular e que somente se pode verificar numa história de crentes e de um povo marcado pela eleição divina, que exerce a missão de povoar a terra, em resposta responsável ao Criador. Abraão, pai dos crentes, aparece como essa resposta, constituindo-se o antídoto contra as empreitadas de Adão, Caim, Lameque e dos construtores de Babel. Abraão é um homem criador na história, não um homem submisso ao mais forte que ele. Prezados alunos e alunas, uma teologia do Deus Criador e mantenedor de sua obra aparece de forma magnífica através de 5 momentos que foram esquecidos pela sociedade moderna. Primeiro, uma teologia da criação tendo como base a revelação bíblica e cristã,
responde a uma apreensão positiva da realidade, que aparece de forma dupla. A criação é boa, é bênção de Deus. A realidade como forma incontornável é sempre para o homem, desde a origem, a ordem de antecedência que comanda uma assimetria. E nessa realidade se dá a presença humana diante de Deus, com sua mentira ou com sua verdade, com sua morte ou com sua vida. Assim, o ser criado não se confunde com o Criador. Segundo, momento que a sociedade moderna esqueceu. Uma teologia bíblica e cristã da criação responde a uma questão de origem. De onde vem esta? Que é isto que provoca a pessoa a ser e decidir o que deve ser. A resposta tem a ver com a origem, o estalo inicial, o começo de tudo. Deus, lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. E terceiro, uma teologia bíblica e cristã do Deus indissoluvelmente criador e recriador, Deus de realização, deverá problematizar a realidade quanto a isto que ela é. Um pensamento fiel a uma teologia correta da criação e da recriação se recusará, em qualquer momento de sua reflexão, a fazer do mundo uma ordem de realidade neutra. Logo, é preciso aceitar que Deus é o Senhor da realização de todas as coisas. Quarto momento. Uma teologia do Deus criador e recriador aparece de partida ligada a uma figura de mediação cristológica. Todas as coisas foram criadas através de Cristo. O mundo é essencialmente criado, e nessa criação existe a realidade também do pecado, tornando a criação um drama. Desta forma, o mundo é lugar de um enigma também. Quinto, uma teologia cristã do Deus criador e recriador de todas as coisas afirma a criação de um modo tal que ela parece intrinsecamente trabalhada por uma escatologia que, por sua vez, envia uma realidade considerada em sua positividade, seu caráter incontornável e sua promessa possível. Portanto, aqui chegamos ao fim desta aula, lembrando de que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom. Nos presenteou com o sábado para descanso da própria terra e também o nosso descanso. Isso foi visto, escrito, está nas origens da criação, nos primeiros capítulos de Gênesis, reproduzido, refletido pela tradição cristã, pelos primeiros teólogos, e desejamos a todos vocês, que tenham saúde, que tenham perseverança, que tenham vontade de estudar, de vencer, de construir uma vida melhor, de habitar a realidade da maneira como Deus estabeleceu lá na sua palavra. Um grande abraço a todos e que Deus a todos abençoe.